Gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu adoro conversar, muito mais do que ficar fazendo palestra. Então, vocês terem permitido ficarmos assim, um olhando no outro, numa roda, para mim é muito bom. E o tema de hoje, que mudou, né? É uma pergunta. Porque a pergunta é boa para puxar conversa, né? E a ideia é que a gente converse. Então eu gostaria muito de ouvir vocês também, para que a gente possa, de repente, conversar sobre alguma coisa realmente útil para todos nós, né? A pergunta é: o que te incomoda? O que é que está nos perturbando mais agora? Porque às vezes pode ter muita coisa perturbando, né? Será que a gente conseguiria que alguém dissesse o que está perturbando, o que está incomodando, para que a gente possa conversar sobre? Não precisa entrar em detalhes pessoais, né? Não precisa citar o problema. Eu faço isso muitas vezes, que eu tenho oportunidade, alguns falam assim: eu estou preocupado com o futuro. Né? É uma preocupação, é um incômodo, a pessoa está incomodada com isso, né? Então esse tipo de preocupação, mas sinta-se à vontade para colocar quem quiser o que te perturba. Irmão, se você me permite começar, eu penso que hoje algo que me perturba é a condução assertiva dos meus filhos. Deixa eu pegar o seu também. A condução também é a família. Hoje a família parece que está querendo se desfazer. O que isso diz para nós? Tá certo. Eu acho que é preocupação de todos os pais, né? Ou de todo mundo que cuida de alguém, né? Como fazer, né, gente? Como fazer para orientar? Porque eu acho que a gente sempre quer que o outro seja feliz, né? Alguém querido seja feliz. Pode ser esposo, o esposo, os filhos, como você citou, a família de forma geral. E eu sei que todo mundo está fazendo o melhor que sabe, que pode, que entende. Tenho certeza disso. Mas eu penso que lá na lei maior foi colocado que a gente precisa amar o outro como a gente ama a si mesmo. E às vezes eu penso que a gente tem esquecido dessa última parte. Essa última parte é muito significativa, porque quem ama cuida, quem ama não deixa sozinho, quem ama educa, quem ama acolhe, quem ama não julga. Nós sabemos tudo isso. E eu fico me perguntando se a gente faz isso conosco. Não fazemos, né? E eu acho que isso o fato de não fazermos isso, como você bem colocou, interfere na forma como a gente cuida dos nossos filhos e cuida da nossa família. Porque se eu não estiver bem, eu vou ter o que para dar? Irritação, impaciência, nervosismo, descuidado, vou ter um monte de coisa desse tipo, porque eu não estou bem. Fora um mau exemplo. E isso vira um mau exemplo. Porque a criança, não sei se vocês já perceberam, eles não ouvem muito o que os pais falam, né? Né? Mas eles sabem exatamente o que a gente faz. É impressionante. Não sei como eles conseguem, parece que tem olho nas costas. Está lá no quarto, parece que sabe o que você está fazendo. Então, quanto menor o filho e a filha,
mais eles sentem o que está acontecendo. Sabem de uma forma, não pensando, não refletindo sobre o que está acontecendo ali na família. O que estão fazendo com ela. Sabem. E as crianças são as melhores imitadoras que existem. Elas imitam a gente de uma forma que a gente não sabe, que a gente nem percebeu o que a gente fez, eles sabem. Então, eu entendo que a melhor forma da gente cuidar dos filhos e de uma forma efetiva, a mais efetiva que eu entendo, é estando bem. De uma forma mais conceitual, é se amando, é sendo feliz. Imagina que a nossa vida seja uma floresta, uma mata fechada, e tem os pais e tem os filhos. E você tem que atravessar a floresta. Então você vai ter que mostrar para ele como que você abre uma picada no meio da floresta e cria uma trilha. Então, quando a gente se ama, quando a gente se cuida, quando a gente se transforma na direção da felicidade, eu estou mostrando para os meus filhos como é que se faz. E como eles são ótimos imitadores, eles vão atrás. Então, quando o pai ou a mãe estão vivendo situações difíceis para eles, e eles se colocam resignados, os pais, os filhos aprendem como serem resignados diante da dificuldade. Porque eles estão de olho. Tem uma historinha que eu não sei se é verdade, mas deve ser, de tão boa que é, que diz que Jesus se ajoelha diante do pai que se ajoelha diante do filho. E para Jesus se ajoelhar é porque é importante. Então, porque se o pai se ajoelha, ele está ensinando para o filho que existe um pai maior, da qual o filho pode esperar todo o bem e toda a ajuda. Como que o filho vai aprender isso se os pais não fazem? Não precisa ajoelhar de verdade. Mas diante da dificuldade, se os pais se desesperam, é porque eles não sabem recorrer ao pai maior. Se eles desesperam, é porque ele não tem fé, como você leu. Se eles se desesperam, é porque eles não sabem abrir a picada no meio da floresta. E os filhos vão ficar sem saber também. Vão ter que aprender de outras formas. Aprenderão, porque ninguém está em desamparo nessa vida. Ninguém. Ninguém. Os nossos pais podem nos abandonar, mas o nosso Pai sabemos que jamais. Então, não é bom, no meu entendimento, que os pais se descuidem de si em nome de criar os filhos. Porque a gente ouve, nossa, eu faço tudo pelos meus filhos. Ninguém é mais importante que meus filhos. Fico preocupado, porque eu também sou importante. Porque se eu faltar, e eu não estou falando faltar de morrer, mas se eu não ensinar como faz, eu faltei. Eu não estou mostrando para eles como é que se vive. E nessas também entra a questão de não estar presente. Hoje em dia é muito complicado isso, porque vejo muitas famílias que saem assim, estão juntos, mas não conversam. Não passam o celular na mão. Sim. Muito hoje em dia,
muitas vezes é preciso que os pais saiam de casa todos os dias para trabalhar. É melhor isso do que todo mundo morrer de fome, não é? Mas, como isso é feito? Como que isso é explicado para os filhos? Né? Como que acontece quando eles estão ali? Né? Então, isso com certeza torna a situação mais desafiadora, mas ainda certamente possível. Até porque a gente vê muitas famílias trabalhando além do que precisam. Muito além. Não, eu vou trabalhar para dar tudo para os meus filhos. Desculpa. Primeiro, que dar tudo é bem perigoso, né? Mas segundo, que muitas vezes o filho só quer a presença. E eu vou finalizar a minha resposta, a minha colocação, com uma história verdadeira. Eu tenho um amigo que é professor e ele estava dando aula por uma turma que entre 17 e 18 anos. E um aluno, grandão, 1,80 m, deu uma enfrentada nele. E ele foi lá, enfiou o dedo na cara do aluno, falou um monte de coisa e finalizou falando assim: se fosse meu filho, apanhava agora. E mandou sair da sala. 15 minutos depois veio a diretora, chamou o professor, perguntou o que aconteceu tal, e disse que o aluno estava chorando na diretoria. 18 anos, 1,80 m. Ele falou: chorando? Eu nem relei nele. Por que ele está chorando? E a diretora, muito sensibilizada, disse assim: ele está chorando porque ele gostaria que o pai dele falasse assim com ele. Porque ele tinha tudo. Com 16 anos, o pai dele, ele perguntou: posso pegar o carro? Pode. Tudo ele podia. E ele entendia então que o pai não se importava com ele. Então, sem nenhuma crítica a esse pai, será que esse pai era feliz? Será que esse pai se amava? Talvez não. Porque a gente só dá o que tem. Não dá para dar o que não tem. Então, é possível pensar que este ponto, se ajustado, resolve todos os problemas de todas as famílias. Porque isso que eu disse, no meu entendimento, para vocês refletirem, serve para qualquer relação. Para a relação pai, mãe, filho, para a relação pai-pai, quer dizer, pai-mãe, mãe-pai, sogra, avó, serve para tudo. Todas as nossas relações afetivas, segundo a lei maior que diz que a gente deve amar o outro da mesma forma que a gente ama a si mesmo, e se a gente não se ama, eu não consigo amar, isso vale para todos os nossos relacionamentos. Os relacionamentos na casa espírita, no trabalho, no meio da rua, na loja, no supermercado e dentro de casa também. Não sei se respondi. Perfeitamente. Sem pensar também que os espíritos que estão chegando na Terra hoje em dia, eles trazem uma bagagem bem maior. Muitos trazem mesmo. Muito conhecimento, tanto para o negativo quanto para o lado positivo. E aí, se você não tem um direcionamento doutrinado para você encaminhar essas crianças, muita criança vai se perder. Sim. Então, eu acho que se todo pai, eu oriento muito minhas filhas, porque eu já tenho neto, e até o senhor falou um negócio aí que eu lembrei dele. A gente estava tudo na sala conversando e ele foi lá pro quarto. Aí de lá ele respondia um assunto que não era dele. Quer dizer,
Antena grande. E assim, ele tem um conhecimento assim, ele fala umas coisas que você fica pensando, meu Deus, onde que é isso? Da onde vem isso? É a bagagem que ele trouxe. Sim. Ele achava que ele tinha problema, que tinha tudo, mas ele não tem. Hoje, quando ele estava em casa, eu estava observando. Eles trazem um conhecimento diferente. Muito Trazem. diferente do nosso. Sim. Mas não vamos esquecer que conhecimento não é amor. Não é amor. E esse ponto aí que o senhor falou, quando eu trabalhei na escola, a mesma coisa acontecia. O menino problema era problema na família. E eu sempre fui muito atrevida, então eu já comprava as brigas, sabe? Sei. E até um dia um pai chegou lá e bateu no menino lá dentro do colégio, sabe? E eu já fui em cima do pai. Falei, que é isso? Você tá louco? Aí, ele tá traficando aqui dentro. Falei, como traficando? Ele tá vendendo camisinha, tá vendendo cigarro. Aham. Eu falei assim, muda o seu comportamento, eu tenho certeza que muda o dele. Sim. Então, assim, vários assuntos, criança que tentou suicídio, sabe? Porque mãe estava na cadeia, pai está não sei onde, sabe? Então, assim, se não existe uma base familiar, não existe uma criança bem criada. É exatamente isso. O amor, a falta de amor nos desestrutura. Em qualquer idade. Especialmente numa idade onde a gente tem menos recursos ainda, né? Recursos de reflexão, recursos de saber o que fazer, porque a criança nem sabe se cuidar muitas vezes, né? Então, a falta de amor é o nosso problema. Por isso que a gente entende que a gente precisa investir no conhecimento do amor, que é complexo. É complexo. A gente precisa admitir. Mas que é necessário, nós somos capazes de aprender. E é necessário que a gente vença essa dificuldade mesmo. E tenha isso como preocupação. Agora, não podemos esquecer que tudo parte de nós. É possível pensar que a ideia de ser feliz, ao mesmo tempo que ensina o outro a ser feliz, seja egoísmo. Mas não é, no meu entendimento. Eu entendo que egoísmo é quando eu quero tudo para mim. E que amar é para mim também. Porque Deus não quer a minha desgraça, nem a minha tristeza, nem a minha infelicidade. Então, como eu posso me tirar da busca da felicidade? E posso até falar uma coisa um pouco pesada, mas a felicidade do filho não resolve todos os problemas dos pais. A felicidade dos filhos torna os pais, tira muita, vou falar dessa forma, dá muita paz aos pais, ajuda muito os pais, mas os conflitos que os pais, que são seres humanos, carregam, continuam lá, no mesmo lugar, esperando lá quietinho, e às vezes não tão quietinho, né, que sejam resolvidos. Então assim, por isso que eu acho que, eu gosto de pensar que quando eu desencarnar, alguém ou eu mesmo vou me fazer a seguinte pergunta. Não vão me perguntar se eu cuidei bem dos meus filhos. A primeira pergunta não vai ser essa. Se eu cuidei bem da minha esposa, dos meus pais, se eu falei coisas boas. Não vou perguntar nada disso. Depois, a primeira pergunta vai ser: o que você fez de você? No que você se tornou? Essa vai ser a primeira pergunta. Qual foi a sua escolha? Todas as minhas escolhas. Por quê? Porque eu estou aqui para isso. O pai me mandou nessa escola como estudante para que eu aprendesse a grande lição do amor. No final das contas, tudo se resume em amar. A gente pode aprender tudo, mas como diz Paulo, se eu não souber amar, de que adianta todo o resto? Não adianta nada. Então,
ele vai me perguntar, e aí? Que nem o pai pergunta, o que você aprendeu hoje na escola? Ele vai me perguntar isso também, ou eu mesmo. No que você se tornou? E aí Kardec é brilhante, né? Como sempre. Quando ele define o espírita, né? O espírita é aquele que é melhor hoje do que ontem. Ponto. Simples assim. Não. Ó, eu descobri que nessa vida não tem nada fácil. Nada fácil. Tanto que eu brinco que eu falar que a vida é uma subida. Não é uma subida a vida? Não, é uma descida. Né? Então, e na subida precisa de esforço. Então assim, e essa pergunta que eu disse a vocês, a gente devia perguntar-se todos os dias. No que eu me tornei até agora? Eu posso perguntar agora, não preciso esperar desencarnar. No que eu me tornei até agora? O que eu fiz com tudo? O que eu fiz com todos os recursos e oportunidades e pessoas que tive até hoje? Essa é a pergunta. Então vocês percebem que não tem ninguém mais nessa pergunta a não ser você? Não tem os filhos, não tem a esposa, o esposo, os pais, não tem ninguém. Por quê? O que a gente faz com as pessoas é um caminho para a gente chegar no destino, que é a felicidade. Então, cuidar dos filhos, dos pais, é meio, né? É meio, é o caminho, é o como para chegar no destino. A gente vai ficando mais maduro e vai se fazendo muito tipo de pergunta. Que bom. Vai. É bom que faça. Às vezes a gente assume que é a resposta, porque a gente tem elas dentro da gente. Né? O que eu fiz até agora, o que eu posso fazer pra frente, o que eu preciso mudar. Em mim. Em mim. Entendeu? Ótimo, ótimo. Aí às vezes você não sabe o caminho, mas talvez saiba, não tenha aquela coragem total. Porque eu lembro que alguns anos atrás eu não fazia muita pergunta, não. Eu fazia me perguntando muito. Ótimo. Devo não ter algumas coisas que eu estou querendo mudar, né? As meninas estão crescendo e esse tema para mim está muito interessante, porque tem muito tempo só por elas e agora eu não quero estar converso muito mais sobre isso. Perfeito. Tem o fato dessa situação sim, profissional. Sim. Ser modular, né? E aí onde está a outra Lenilda que precisa estar feliz? Lembrei do caso da minha mãe que separou do meu pai com 48, 49 anos, e meu irmão mais velho assumiu, de certa forma, esse posto na família. E ela foi, com o decorrer da vida dela, eu senti ela frustrada, porque eu senti que minha mãe às vezes queria que meu irmão suprisse algumas coisas nela, como marido, tipo, ela ia fazer uma viagem para um lugar, levava a esposa, e não levava ela. Nossa, mas eu queria tanto ir nesse lugar, tadinha. Aí depois que ela desencarnou tudo, aí eu veio essas perguntas na minha cabeça. Ela tinha que ter trabalhado de sozinha, né? Não depender do meu irmão. Sim. Aí fica essa pergunta, não vamos esperar depender, porque aquela questão de ficar esperando o filho tomar atitude por nós. A gente tem que fazer por nós primeiro, sempre por nós primeiro, né? Não sendo egoísta. Não sendo egoísta. Eu lembrei da história da minha mãe, porque eu dei um pequeno exemplo, mas foram muitas coisas assim claro. que me fez lembrar ela, Sim. a situação dela, não querer passar por isso também. Sim. Entendeu? Sim. No fundo, viveu a vida Do filho, dos outros, sim. Esses tempos eu conversando com o protetor e ele falou para mim: quando que você vai parar e pensar em você? Cuidar de você. Eu tenho um caso de uma amiga parecida. Ela criou os filhos, os dois, eles casaram, depois ficou ela e o marido. Aí o marido ficou doente e acabou desencarnando. Ela cuidou bastante dele e tudo mais. Aí
um dia o mentor da reunião mediúnica disse assim para ela: então, agora você pode continuar cuidando de quem está lá na sua casa. Ela falou: mas não tem ninguém lá. E foi o que ele perguntou: você não mora lá? Sutileza, né? Ela levou um susto, porque ela não tinha percebido que ela tinha que se cuidar. Ela tinha cuidado de todo mundo, mas agora é a hora dela. Mas a gente precisa tomar cuidado com um detalhezinho. Tudo que você disse, que a senhora disse, está perfeito. Mas também tem uma outra camada nessa história que é bom a gente pensar. Às vezes, não é fazer uma outra coisa que nos realiza. Às vezes é entender... Vocês não querem sentar aqui pertinho? Ó, tem lugar. Vamos apertar, cabe mais cadeira. Cabe tudo. Oi. Ô, Max, tá na palestra, ó. Bonitinho. Tudo bem, como vai? A gente está aqui numa roda de conversa e a pergunta que foi colocada é: o que te perturba? E aí algumas pessoas estão falando que as perturba e a gente está conversando sobre isso. E a gente acabou de falar, o tema assim, né, é os pais cuidarem dos filhos, mas também se cuidarem, né? Então, claro que muitas vezes a gente pode pensar: puxa, eu gostaria de fazer tal coisa, estudar, ou trabalhar fora de casa, ou trabalhar em outro lugar, enfim, né? Tudo isso é extremamente válido. Não tem nenhum problema com isso. Mas, muitas vezes, isso não será possível, por uma série de situações da vida. Em muitas situações, para muitas pessoas, isso não vai ser possível. E aí, como a gente faz? Será que nós viveremos frustrados? Com sonhos não realizados? E aí eu gosto de pensar em duas coisas. A primeira, existem sonhos que são sonhos infantis. Mesmo a gente tendo 50, 60, 70 anos, às vezes a gente tem sonho infantil. Então, por exemplo, tem criança de 5 anos que sonha em brincar para sempre. Aí, de repente, ela vai para a escola. Acabou o sonho. E não vai brincar para sempre. É um sonho. Então, mas o sonho não pode, o sonho não realizado não pode nos deixar tristes. Então, é um sonho infantil. É um sonho que, na verdade, e essa é a parte mais importante, não traz felicidade para a criança. Não traz. Porque, olha só, imagine que um pai e uma mãe ouçam: ai, meu sonho é brincar para sempre. Tá bom, filho, então você não vai na escola. Porque eu vou realizar seu sonho. O que essa criança vai achar aos 40 anos de idade, analfabeta, sem saber nada? O que ela vai achar dos pais? Acho que ela não vai concordar muito com os pais, né? Então os pais têm que ir na escola, nem que seja chorando. Depois, lá para os 30 anos, os filhos agradecem. É só ter paciência de esperar, não é? Então, muitas vezes nós criamos expectativas influenciados pela sociedade, muitas vezes. Quantas vezes a gente fala: eu vou crescer, vou estudar, vou fazer faculdade, por exemplo, vou casar, vou ter 3 filhos e olha, pronto. Ok, tudo bem. Mas às vezes não vai acontecer. E por que não vai acontecer? Porque o pai entende que é melhor para nós ir para a escola.
E a escola não é tudo isso que a gente... Ah, mas não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas a gente sabe... A criança sabe o que é melhor para ela? Não. E a gente sabe? Não sabemos. Não sabemos. A gente pensa que sabe. E esse é um perigo, viu, gente? A gente pensa que sabe o que é melhor para nós. E aí a gente está lá, vivendo, mais ou menos tal, e acontece tal coisa. E a gente sofre. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente não queria que acontecesse aquilo. E por que a gente não queria? Porque a gente sonhou outra coisa. Como a criança que estava brincando e que tem que parar tudo para ir na escola, fazer tarefa, acordar cedo, aquelas coisas todas que a gente sabe. Você destruiu o sonho da criança. Destruiu. E o pai também destrói os nossos sonhos, porque são sonhos de criança. Você me fez lembrar uma coisa. Meu neto mais novo, meu filho mais velho, fala no menino que gosta de injeção. Ele torce para ficar doente por tomar injeção. Agora, imagina a situação de uma criança. Ele vive falando, mãe, me leva para tomar injeção. Talvez ele queira ser médico. Ou enfermeiro. Né? Então, gente, então digamos que eu queira estudar e não consiga. A vida bloqueia. Será que a gente não tem que perguntar para a vida o que ela quer da gente nessas horas? Eu não estou falando que a gente não tem que tentar. Tem que tentar 10 vezes, 20. Mas a gente também tem que perguntar para a vida o que ela quer. O que ela quer dizer quando ela diz não? Será que ela quer que eu tente ou quer que eu pare? Existe uma diferença sutil entre o teimoso e o perseverante. O teimoso é aquele que tenta 1000 vezes do mesmo jeito. Já não deu certo 5 vezes de um jeito, por que você vai tentar a 6ª? Esse é o teimoso. Esse vai sofrer. Tem o perseverante. Ele tenta 1000 vezes, mas ele aprende com cada não e tenta diferente. Esse consegue, muito possivelmente consegue. Mas eu penso, só para finalizar essa parte, que a gente precisa aproveitar o que está vivendo. Porque a situação que está vivendo, que muitas vezes não é o que a gente quer, tem um tesouro que muitas vezes a gente não percebe que tem. Tem uma oportunidade de aprender algo que por a gente estar se recusando, a gente não vê. E não aprende. E não aproveita. Por isso... Eu lembrei dessa questão de que te incomoda ou que te frustra, né? Eu lembro que em uma determinada época, uns 10 anos atrás, eu decidi que eu queria ter um filho. Há 10 anos atrás, eu estou preparada, é agora. Agora. E eu orava e pedia, rezava a Deus para Deus, eu queria, e a resposta era sempre não. Aí no desenrolar da minha vida naquela época, foi surgindo situações que eu falava, gente, se eu tivesse uma filha agora, eu ia estar enroladíssima, isso não ia dar certo. Aí passou toda essa situação, todo aquele aperto, veio o meu casamento, e aí sim eu tive um filho. Eu falei, gente, olha só, era agora a hora de ter um filho. Então Deus falou não, eu fiquei frustrada, porque assim, o problema é meu, né? Eu tenho alguma coisa, eu queria muito e não dava certo. Aí ele foi me mostrando tudo que ia acontecer, por que do não naquela hora. E aí eu falei assim, gente, Deus me ama, né? Graças a Deus ele falou não naquela hora. Ele é muito bom pra mim, que ele falou não, eu falei assim, espera, não é agora. Aí depois tudo foi culminando para um tesouro maior, algo bem grandioso que me esperava. E não era naquela época. Não era. 10 anos atrás. 10 anos atrás. É isso. O que eu tenho agora? Que tesouro existe no que eu estou vivendo? Essa é uma pergunta que deveria estar diária em nossa cabeça. Eu não estou falando para não sonhar. Mas por conta de um sonho ainda não realizado, não vale a pena a gente não degustar a vida que temos.
Jesus, só para finalizar de novo, disse assim: eu vim trazer vida e vida em abundância. E é muito curioso porque ele estava falando para um monte de gente encarnada. Não tinha nenhum espírito ali, quer dizer, tinha um monte de espírito ali. Mas eu estava falando para uma multidão de pessoas encarnadas. Como que ele fala assim que eu vim trazer vida? Mas eu estou vivo. Não está, não. Não estamos vivos. A gente está vivo quando a gente está lúcido, quando a gente está acordado. E a maioria de nós, quase todos nós, na maior parte do dia e da vida, a gente está adormecido, a gente não está lúcido do que de verdade, exato, está acontecendo. A gente está no automático. A gente acorda, trabalha, conversa com algumas pessoas e dorme. Come e dorme. Anos. Até que a gente começa a perguntar. E aí a gente começa a gente está acordando faz umas vidas. A gente está acordando de uma longa anestesia geral. Sabe? Respondi um pouquinho. Anestesia geral. Quando eu estou voltando, eu falo cada coisa, só que não lembro de nada. Que bom. Eu falo o trem demais. O que mais, gente? O que mais nos perturba? Eu não sei até que hora que a gente vai hoje. Eu não tô... 8h30. Temos mais uma perturbação para conversar. Seria bom que chegou. Se quiser. Se vocês sentirem à vontade. Você já ela conforme. Você está elaborando a lista? Bom, se quiser, né? Claro. O que te incomoda? E assim, eu acho que a doutrina, cada vez mais, precisa estar no nosso dia a dia. Né? A gente precisa falar, tá, no meu problema agora, desse jeito, o que é melhor fazer para que todo mundo e eu estejamos bem, estejamos felizes? Oi. Eu lembrei de uma coisa que talvez Diga. dá tempo para... vamos fazer esse processo assim. Vamos pensar, falando sobre a vida espiritual, sobre a vida de pai, filho e tudo. Como o dinheiro entra em tudo isso? O dinheiro é como o tempo, um recurso da vida. É só um recurso. Só um recurso. O dinheiro é como o corpo, um recurso que não é nosso, que vai acabar. Porque está lá no Evangelho, pedirei contas da tua administração. Sobre o quê? Sobre tudo que não é meu. E o que é meu? Eu. Só eu sou meu. Só que está dentro. Só eu sou meu. Mais ou menos ainda. Né? O resto não é meu. Porque tudo que eu posso perder, eu não tenho. Só a vida que a gente um dia poderá perder, não perde. Só mudar. A vida verdadeira, a gente não, com V maiúsculo. O corpo não sou. A gente fala daqui para fora. Não, nem daqui para fora é você. É da alma para fora. Porque o corpo, que é uma roupa, também não é minha, tanto que eu perco. Então, por isso que Jesus coloca com muita sabedoria, como sempre, né? A gente não devia correr atrás do que o ladrão rouba. Não devia. Estou sabendo. A gente não devia se preocupar com aquilo. A gente não devia se preocupar com aquilo que a traça corrói, com aquilo que apodrece. Não devia. A gente, claro que a gente tem que buscar a nossa alimentação, tal. Mas assim, por isso que as coisas, a gente fala que as coisas espirituais são importantes. Mas que coisas espirituais são essas? São as coisas que cabem dentro de mim. Lá dentro, nem Deus mexe. Lá é meu. Você me fez lembrar de uma coisa. Eu tinha comprado um tratorito para poder trabalhar na roça e o ladrão levou. Porque não era seu. Hã? Não era seu. Agora comprei outro. Ainda não é seu. Ainda não, eu tenho que terminar de pagar. Tá certo. Mas é claro que a gente tem que usar os recursos que a gente tem, que o Pai nos empresta.
Isso é emprestado. Mas empresta. Isso. Mas ele empresta para quê? Para trabalhar em prol. Para que a gente em benefício de outro. para que a gente aprenda a ser feliz. Comigo, com as coisas que eu tenho, com as pessoas que estão próximas. Então, o dinheiro é como o tempo, um recurso como outro qualquer, que nos a grande questão do dinheiro é que ele gera poder dentro da nossa sociedade. E o poder também é um recurso que a gente está ainda aprendendo a usar. Muitos de nós, a maioria de nós, acredita que o poder compensa as nossas fragilidades, compensa ao nosso não amar-se, que com poder as pessoas vão me amar. É possível, mas a gente vai descobrindo aos poucos que quando as pessoas nos amam, isso ainda não resolve o meu problema essencial, que é me amar. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Não tem alternativa. Eu vou ter que aprender a me dar valor, a entender qual é a minha grandeza, a acender a minha luz e a me amar. Não há escapatória. Não adianta o mundo inteiro me amar. O buraco no peito vai continuar do mesmo tamanho. Tanto é que se a gente olhar no Evangelho, não está escrito lá como que a gente faz para ser amado. Não achei. Não tem um conselho, olha, se você quiser ser amado, faz assim, 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 assim. Não tem. Sabe por que não tem? Será que Jesus esqueceu de nos contar isso? Que para nós é tão importante, porque a gente vive o mundo, a vida inteira, fazendo coisas para que nos amem. Não é isso, gente? A gente rasteja por isso. Vende a alma para que nos amem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por que não tem essa instrução para nós tão importante? Eu chego à única conclusão. Porque não é importante ser amado. Olha só que terrível isso. O mais importante está lá, que é amar. Mas que amar a quem? A Deus, a mim e aos outros. Não sei em que ordem. Até que imagino, eu acho que antes de tudo eu tenho que me amar. Antes até de amar a Deus. Antes de amar o outro. Olha só o que estou dizendo, para vocês questionarem, hein? É minha opinião apenas. Isso não está escrito em nenhum lugar. Mas eu chego a essa conclusão para mim. Estou apenas falando em voz alta. Porque como que eu vou amar a Deus se eu não me amo? Inclusive pelo fato dele estar dentro de mim. Deus quer falar isso, né? Ama a Deus como ama a ti próprio. Isso. Então eu tenho que amar a mim mesmo. Talvez não seja antes, mas talvez ao mesmo tempo. Tá certo? Então, me parece que é esse o caminho. Que a gente precisa cuidar da gente. Não só, mas também. Temos mais 5 minutinhos. O Wellington? Alguma coisa preocupa alguém? Fortemente? Ai, que beleza, ninguém está mais preocupado. Não tem mais incômodo. Não tem mais incômodo. Tem, só que ninguém quer falar. Será? Todo mundo pensando assim, o que eu faço agora? Preocupar não, mas tem algumas coisas que me incomodam. Hoje, um dia me incomoda muito a velocidade do tempo. Várias vezes eu acho que eu estou atrasada. Parece que o dia acabou e eu não fiz tudo que eu tinha que fazer. Todo o universo. A sensação que eu tenho é que eu virei uma tartaruga. Todo o universo virou uma lebre. Então, fora do ritmo do resto do mundo.
Isso me incomoda. Ótimo. Então, olha só. Nós somos únicos, né? Cada um é único. Tem outro igual a gente? Vai ter outro igual a gente? Já teve? Não. Muito bem. Vocês sabem que a manga amadurece mais lentamente que o morango, né? Algum deles está errado? Não. Então a manga não tem problema nenhum porque demora mais que o morango. Beleza. Que ótimo. E olha, me falaram esses dias que a tartaruga, ela conhece muito bem a paisagem. E o cavalo que anda rápido só olha para frente. E não vê a planta, não vê a flor, porque ele está ali, rápido. Mas a tartaruga, ela para, olha que lindo, ela é feliz na velocidade dela. Então, gente, de repente passa alguém do seu lado, rápida, abençoe. Mas não achemos que a gente tem que fazer igual. Eu sou eu. Eu posso até decidir que eu estou muito lenta, ok, mas a gente precisa pensar com cuidado, porque a gente não pode viver a tragédia da comparação. Comparar-se com o outro é uma tragédia, causa tantas lágrimas, tanto sofrimento, e a nossa sociedade estimula isso, estimula. A gente adora ser o vencedor. A sociedade estimula. Você tem que ser o vencedor, você tem que ser o primeiro, você tem que ser o primeiro. Em todo lugar, na escola, no trabalho, dentro de casa, né? Faz que nem fulano. Olha como fulano, não sei o quê. Bem, enfim, não vamos entrar nessa parte. Numa corrida, só um vai vencer, certo? Mas por que todo mundo não pode ganhar? Um vence, leva o troféu, leva para casa, que não serve para muita coisa. Mas todo mundo... Um momentinho. Mas todo mundo pode ganhar a experiência da corrida. De chegar ao final, de crescer. E às vezes se tropeçar no meio, entender por que não se preparou direito. Tudo isso são ganhos, são benefícios. Por que a gente quer levar o troféu? Pois não. Eu escutei uma vez, numa palestra, e houve essa posição aí. Por que deu até um exemplo? Fórmula 1. Uns eram só mais rápidos, mas os carros são todos iguais. Aí o outro falou assim, mas por que então uns são melhores que o outro? Aí o escritor falou assim, chama o brilho do olho. Há razões para alguém ganhar, né? Mas aí que tá. Por que a gente quer ser melhor que o outro e não que si mesmo? De novo voltamos em Kardec. Você seja melhor hoje do que ontem. É a única comparação válida. Porque eu estou me comparando comigo. Tudo bem? Porque se eu me comparar com o outro, não dá. Não dá para comparar banana com maçã. Elas são totalmente diferentes, não tem ponto de comparação. Mas a gente insiste e a gente cai na armadilha da sociedade porque estamos pouco lúcidos. Eu quero me sobressair, eu quero ser o melhor, eu quero levar o troféu. E a vida muitas vezes nos permite que a gente leve o troféu e descubra que a gente continua tão vazio quanto antes. Porque o troféu, muitas vezes, na comparação com o outro, não nos acrescenta. A gente vence, mas não ganha. Porque a gente só pode ganhar alguma coisa que a gente constrói dentro de si. Por isso que a gente tem que agradecer os fracassos, que não são fracassos. Os ganhos, que muitas vezes não são ganhos. Porque ganhar e perder nesse aspecto, vencer e fracassar, são grandes impostores, grandes ilusões que a gente tem se permitido cair.
E por que a gente se frustra? Por que a gente se desilude? E eu adoro quando a gente se desilude. Porque se desiludir é começar a ver a realidade. Para finalizar, eu não concordo que a realidade é feia. Não concordo. A realidade é. Não deve ser adjetivada. Não podemos colocar adjetivo nela. Boa, ruim, mais ou menos. A realidade é. Você é que vai decidir como ela é. E nós temos o poder de decidir que ela é a melhor coisa que acontece para mim. Por quê? Porque Deus se permitiu que aquilo acontecesse para mim. É porque Ele sabe que aquilo é o que eu preciso para aprender a ser feliz, mesmo que aquilo me doa. Eu lembro do negócio que eu falei uma vez, eu não sei, agora você fala isso aí, me veio na mente. Eu disse uma vez a seguinte coisa: qual que é a diferença entre o certo e o errado? O certo está em harmonia com as leis divinas. Mas não é a escolha de cada um. E nós temos a liberdade de escolher o certo ou o errado. Por quê? Para que a gente aprenda. Justamente. Qual que é que traz felicidade real e não satisfação passageira. É aí mesmo. Acho que encerramos, não é? Ricardo, antes de encerrar, meu irmão, me permita trazer uma consideração agora, um tanto mais doutrinária. O Edgar já participou com a gente de algumas lives, e a gente pôde conversar e nessas andanças com ele também, trocar muitas experiências. Edgar, por que você entende que no movimento espírita nós estamos partindo para essa questão mais de conversação, mais de diálogo do que de palestras? Eu acho que todos nós já ouvimos o que temos que fazer. Alguém tem dúvida que a gente tem que ser bom? Acho que as pedras lá da calçada já sabem. Não sabe? Então, a gente já sabe disso. Mas a gente, eu me considero com dificuldades para saber como. Como eu faço para ser bom? Na minha situação. Não no conceitual. Não na teoria. Na situação que eu estou vivendo. E eu acho que eu agradeceria muito se nessa troca de experiência alguém me contasse. Adoraria. Que alguém falasse: olha, eu já vivi uma situação parecida com a sua, eu fiz isso, fiquei tão bem. Eu vou querer imitar. Eu vou querer fazer igual para testar. Eu vou refletir sobre. Então eu acho que a gente precisa trazer o céu para a terra. O céu do conceito, né? Que é todo bonitinho e que é maravilhoso, sem nenhum desmerecimento, absolutamente. Mas ele precisa decantar, sabe? Ele precisa vir, porque é urgente que a gente se autotransforme. Não porque estamos em transição planetária, tal. Não por isso. Porque a gente precisa ser feliz. E é bom que sejamos felizes logo. Porque vai chorar para quê? Tá certo? Um segundinho. Eu torço que todo mundo esteja exausto de ser como é. De que todo mundo já tenha concluído que não tem valido a pena pensar, sentir e agir como a gente tem feito nas últimas vidas. Então tomara, eu gosto muito do fundo do poço, sabe? Sabe quando você chega no fundo do poço? Eu acho ótimo. Torço para que todo mundo chegue logo no fundo do poço. Nunca mais vão trazer aqui, viu, velho? Depois dessa.
torço que a gente chegue logo no fundo do poço. Que eu não aguento mais essa vida. Ótimo. Muda ela, então. A vida vai continuar do mesmo jeito, mas eu vou mudar a forma de vivê-la, a forma de entendê-la, a forma de enxergá-la. Nessa hora, nesse exato instante, a vida melhora. Porque você melhorou. Então, esse tipo de conversa, eu por mim não dava mais palestra. Sinceramente. Ficar falando 1 hora, meu Deus, que chato, né? Esse tipo de conversa me acrescenta tanto, eu descubro tanta coisa. Vocês, tenho certeza que todo mundo descobre. Porque a gente está falando sobre o dia a dia. Então é por isso. Nenhuma crítica à palestra. Acho que tem hora para ela, né? Mas eu acho que a gente podia fazer muito essa troca. Como possivelmente se fazia na época de Jesus. Não é? Onde ele sentava, lembra ele na casa de Simão? Olha lá o Jesus no lar do Neo Lúcio, não é? Todo mundo sentava em volta dele. Claro que nós não temos exatamente assim, Jesus para falando para a gente, mas o Evangelho é a voz dele. E um ou outro pode compartilhar o que já entende, não para que a gente siga essa pessoa, mas para que a gente reflita junto, porque chegou, me parece, a hora da gente pensar com a cabeça, perguntar o que você acha, para eu pensar se concordo, e para eu ver que parte me serve e que parte não me serve. Acho que esse é o momento.